Boa noite, meu amado irmão, irmã. Estamos iniciando mais um programa Igreja em Missão. Todas as quintas-feiras, aqui pela TV Sul, é sempre um programa ao vivo. Você pode participar, se você quiser. Daqui a pouco nós passamos o telefone e o e-mail. Então, gostaria de começar o programa desejando toda a paz e bênção para a tua vida, para a sua casa. Que Deus os abençoe. Semana passada nós falamos sobre o apostolado da oração e também sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós vamos falar ainda da Eucaristia, mas falando também daqueles que Deus constituiu como servidores da Eucaristia, que são os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Nós falamos de messes, né? Por que não usamos a nomenclatura ministro da Eucaristia? Porque ministro da Eucaristia é só o padre. O padre é o ministro por excelência da Eucaristia. Ele é o ministro ordenado. Agora, por isso chamamos ministros extraordinários, porque é por um tempo. O padre é sempre, o ministro é por um tempo determinado. Que depois nós vamos ter tempo para conversarmos um pouquinho sobre esses servidores da comunidade, que são os messes. Volto a repetir, messes, toda vez que eu falar messes, vocês sabem que nós estamos falando aos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Está aqui do nosso lado hoje o Guilherme, né, que voltou com a barbinha toda pontinha, feita, né? Está parecendo um japonesinho. Só faltou o olho puxado. Só faltou o olho puxadinho. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Padre Reginaldo. Boa noite para todos que estão nos assistindo. E hoje a gente vai começar o programa lendo uma passagem da Bíblia que está em Marcos, capítulo 7, versículo do 24 ao 30. A filha da mulher sírio-fenícia. Levantando-se daí, Jesus foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu ficar despercebido. Uma mulher tinha uma filha possuída por um espírito impuro. Logo que ouviu falar de Jesus, veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, nascida na Fenícia da Síria. Ela pediu para que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Jesus dizia: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela lhe respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comeu as migalhas da criança. Jesus lhe disse: por causa do que você falou, vá, o demônio saiu de sua filha. E quando ela voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama, e o demônio tinha ido embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós ouvimos aí hoje esse evangelho dessa mulher sírio-fenícia. Sírio-fenícia porque ela está fora do território de Israel, portanto ela era pagã, e ela vai fazer um pedido para Jesus para curar um demônio da sua filha, tirar um demônio, que na época era uma doença que não tinha explicação, então se atribuía ao demônio. Mas o importante é a conversão que essa mulher passa. Jesus não dá a graça que ela pede naquela hora. Primeiro, se Jesus, quem sabe, tivesse dado para ela a graça que ela pediu, ela tinha ido embora, tinha recebido a cura, com certeza, mas a cura física da filha, mas não tinha sido transformado o coração. Por isso tem coisas, irmãos, que a gente pede para Deus, Deus nos prova. Não nos dá aquilo que a gente pede ali, não é porque Deus é ruim ou porque Jesus estava negando, como nós ouvimos, mas o interesse de Deus é a transformação do nosso coração. Por isso que às vezes Ele barra e nos espera, não nos dá na hora para que a gente vá se convertendo. Aquela mulher passou por um processo de conversão e aqui exigiu dela humildade e confiança. É isso que Deus pede para nós ao longo da nossa vida, que a gente tenha humildade, que a gente tenha confiança e saiba esperar. Ela teve aquela humildade de saber, quando Jesus fala que o pão não é para os cães, mas para os filhos, e ela diz: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem o resto que cai da mesa do seu Senhor. Quer dizer, o pouco teu já me basta, Senhor. Ela acredita e tem fé, e por isso Jesus pode dizer: mulher, seja feito de acordo com a tua fé. Ela foi embora e encontrou sua filha curada. Espero também
que essa graça Deus faça acontecer na tua vida nesta noite. Que você também tenha confiança, humildade de pedir, esperar e deixar a palavra de Jesus transformar teu coração. Bom, como nós prometemos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses servidores da comunidade, que são os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os ministros, entre aspas, da Eucaristia. Então, com o Concílio Vaticano II, nós sabemos que nós tivemos uma grande abertura da Igreja, né? Com o concílio, a Igreja teve assim, uma grande abertura para a valorização, principalmente dos ministérios leigos. Até o Concílio Vaticano II, era o padre que quase que fazia tudo, né? O padre celebrava, dava comunhão. Com o concílio, foi se abrindo também e foi resgatando aquilo que a Igreja havia esquecido, que o ministério do leigo. Do leigo não porque não conhece. Quando fala leigo, parece que o padre é o conhecedor e o leigo é aquele que não sabe. Não é isso, não. Quando nós usamos essa expressão leigo, é só para diferenciar o ministro ordenado dos outros. Mas todos nós, hoje, graças a Deus, tem leigos que conhecem até mais coisas que o padre. Entendeu? Então, leigo não é aquele que é ignorante, mas leigo é só para diferenciar dentro da Igreja o ministério, os diversos ministérios que existem. O padre é um ministro ordenado, por excelência, mas o leigo também, ele tem todo o seu valor, que toda a vocação nasce do batismo. E isso o Concílio Vaticano resgata, o valor do batismo. Nós temos que entender os ministérios a partir da valorização do batismo. E com o Concílio Vaticano II, houve essa valorização dos ministérios, os vários ministérios na Igreja. Aí surge o ministro da palavra também, nós temos os mestres, que é o ministro extraordinário que vai distribuir comunhão. Nós temos dentro da Igreja os ministros da palavra, pessoas que são formadas para fazer uma celebração nas comunidades. Na ausência do padre, o ministro da palavra poder dirigir a comunidade. Nós temos o ministro do batismo, nós temos os ministros que podem, com autorização do bispo, fazer casamento. Então, esse é o ministério dos leigos. Vocês sabem, nós já falamos aqui também, que o batismo não precisa ser administrado só pelo padre, desde que o bispo tem que ser um leigo atuante na comunidade, um leigo que realmente conhece, com autorização do bispo ele pode batizar. O leigo pode fazer batismo, o leigo também pode fazer casamento, desde que o bispo autorize, um leigo pode fazer casamento também, né? Porque é um sacramento que pode ser administrado por um leigo também. Então, com o Concílio Vaticano II, nós tivemos assim essa abertura para o leigo na Igreja, né? Então, o mestre, quando nós falamos o mestre, é quem assumiu o ministério na Igreja. E é importante lembrar que o ministro da Eucaristia não é um mini padre. O ministro da Eucaristia, ou os mestres, ele está ali como um servidor da comunidade, mas ele não é um mini padre para assumir o lugar do padre nem fazer as coisas em lugar do padre. Ele está ali para assumir o lugar que é dele. O ministro da Eucaristia, o ministro da Palavra, ele está ali para assumir o lugar que é dele. E o que é dele? O serviço na comunidade, como o padre é o servidor da comunidade. Guilherme, vamos ver se você está atento mesmo. Vai eu com as minhas perguntinhas, né? Quero ver. Eu sempre faço umas perguntas para ele, depois ele, nos bastidores, ele fica bravo, porque pega despreparado. O que é o mestre mesmo? São os ministros da Eucaristia. Não, o que é a nomenclatura mestre? Mestre. M-E-C-E, que eu já falei aqui umas 10 vezes hoje. Não colou. Não deu certo dessa vez, padre. Ministros extraordinários da comunhão eucarística. Aprendeu? Já pôs aí agora? Extraordinários da comunhão eucarística. Aí, tá vendo? Olha, você tá vendo? Você tá fazendo aos poucos a gente vai aprendendo. Vai fazendo uma catequese, como os de lá de casa também, vai fazendo uma boa catequese. Quando a gente ouviu alguma nomenclatura, a gente sabe o que significa. Não fala, mas o que é isso? Está falando messe, mas o que é o messe? Então, messe é o mesmo que o ministro da Eucaristia, só que a gente usa essa nomenclatura. Tá? Então, ao lado desses ministérios hierárquicos que é o que significa um ministério hierárquico? É o padre,
o bispo, o diácono. Esses são ministérios ordenados, recebe o sacramento da ordem. O bispo, o padre e o diácono. Os outros ministérios da igreja, que é serviço também, e esses ministérios ordenados não quer dizer que são melhores do que o outro ministério. É simplesmente o ministério do sacramento da ordem para estar a serviço da comunidade e coordenar a comunidade. E os leigos ajudam o padre nessa coordenação da comunidade, assumindo cada um o seu ministério, o seu serviço. Por isso, com o Concílio Vaticano II, propriamente dito com Paulo VI, começa assim a ter os nossos ministros, né? Já se tinha em alguns lugares, mas se estabelece então para que o padre possa então ter pessoas que possam auxiliá-lo durante a missa, que começa ali levando a comunhão para as pessoas dentro da celebração, ajudando na distribuição da comunhão, porque às vezes é muita gente. E se o padre for distribuir sozinho, como aqui na catedral, nós temos lá 500, 600, 700 pessoas, às vezes na missa, no fim de semana. Imagina se eu fosse sozinho dar comunhão. Nós íamos gastar uma meia hora só na missa. Se uma hora o povo já fica reclamando que passou, imagina, ia ser meia hora da comunhão, né? Para todo mundo. Se fosse só o padre, que é só ele que pode dar. Então, com a instituição do ministério dos mestres, o que é mestre mesmo? Mestres extraordinários da comunhão eucarística. Tudo bem. Já tá aprendendo. Então, com aí, nós podemos, então, o padre escolhe algumas pessoas que tenham uma certa, na comunidade, que possam ser pessoas honestas ou pelo menos aparentemente pareçam dignas para servir esse ministério da Eucaristia. Então são muitas e inúmeras as funções, como eu disse aqui, que um leigo pode assumir na igreja. Ele pode, não menos importante, é o ministro da palavra, o ministro do batismo, não é? Um leitor, que nós falamos no início da palavra, ele também é um ministério. Não é a pessoa vai lá para fazer uma leitura, não. É ministério, é serviço. Assim como é serviço o ministro da Eucaristia, que não é status. Ser ministro não é status. Ser ministro ou mestre é ser servidor. É serviço. Você foi escolhido para servir, para lavar os pés dos irmãos. Então é para isso que nós fomos escolhidos, para ser um mestre, por um tempo determinado. Por isso é serviço, é doação a Jesus, é doação à igreja. Então todo cristão, por sua condição de batizado, ele é convocado ao trabalho, a fazer um trabalho na comunidade. Então nós vamos voltar no segundo bloco, aí nós vamos estar com alguns irmãos que já são ministros extraordinários da comunhão eucarística, para poder então falar um pouquinho mais, a gente vai entrevistá-los, saber um pouco mais sobre o trabalho dos mestres. E se você quiser participar, ligando, qual que é o telefone, Guilherme? É o 3551-0046. E o e-mail? É o catedralgxp@hotmail.com. Então, se você quiser participar, nós estamos ao vivo, você pode participar conosco. Então, não saia daí que está interessante o nosso assunto e depois nós vamos estar entrevistando os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Até lá. Amados irmãos, nós estamos hoje falando sobre os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Então, no primeiro bloco, nós falamos um pouquinho também sobre o Concílio Vaticano II, que deu essa abertura para os ministérios leigos na igreja. Então, a colaboração dos fiéis leigos na missão da igreja não os qualifica como sendo pastores, pois o ministério ordenado ele é insubstituível. O Concílio Vaticano II incita fortemente os fiéis leigos a viver, olha o que diz, operosamente a sua pertença à igreja particular. E o que é a igreja particular? A uma diocese, no caso nosso aqui a diocese de Guaxupé, assumindo simultaneamente um respiro cada vez mais católico. É um jeito católico nosso de ser.
Então, nisso, o ministro também nós temos que entender que um mestre, um ministro extraordinário da comunhão eucarística, né, Guilherme? Sim. O que é mesmo? Os mestres? É os... Ai, meu Deus. Ministros extraordinários da comunhão eucarística. Tem um Espírito Santo de orelha aí soprando, né? É meu anjo da guarda. É o anjo da guarda. Então, eles são fortemente, nós não podemos esquecer que o mestre, ele é missionário. Todo mestre, a vocação de um mestre é ser missionário. Muito bem, nós estamos aqui, vamos entrevistar hoje 2 mestres, ministros extraordinários da comunhão eucarística, aqui da catedral. Que aqui está a Dona Vera, né, Dona Vera? Fala um boa noite para os... Boa noite a todos. A Dona Vera é ministro já há quanto tempo? 3 anos e 3 meses. Eu sou já uns 15 anos. Uns 15 anos. 15 anos. Certo. E o nosso irmão Emerson? Boa noite a todos. Então, eu sou ministro aqui da catedral, né? Há 3 anos e 3 meses servindo a comunidade. 3 anos e 3 meses. E 3 meses servindo a comunidade. Tá feliz? Sim, feliz, aprendendo, né, com Deus, a cada dia, né, com os irmãos também, né? Uma formação também que a gente aprende também com o Padre Reginaldo. E crescendo junto nessa missão, caminhando de mão dada, né? Você é solteiro, casado, viúvo? Solteiro. É solteiro. A Dona Vera é solteira? Nossa. Não, senhor, sou casada há 55 anos. Nossa, aí, tá vendo? Já está bem, como diz o outro, bem tarimbado já, né? Já nasceu bem o motor. Graças a Deus, né? E no ministério tem 15 anos, você falou? 15 anos. Muito bem. Agora eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Quem souber, responde. Quem não souber, vai procurar os universitários. Tá bom? Vocês estão 15 anos e já 3 anos e 3 meses. Explicar para o pessoal em casa qual que é a função do ministro extraordinário da comunhão eucarística. Porque às vezes as pessoas pensam que ser ministro da comunhão eucarística é só chegar aqui, pôr um jaleco, né? Essa roupa que eles estão aqui é um jaleco, usar um jaleco, né? Essa roupa aqui é um jaleco e pronto, tá bom, vou lá, dou comunhão e depois já volto para casa e tá, beleza. Gostaria que vocês falassem assim, qual que é a função do mestre, qual que é o trabalho que ele faz dentro da comunidade? Depois tem uma pergunta aí, né, Guilherme? Tem mais ou duas menos perguntas hoje. Tem 2 perguntas? 2 perguntas. É relacionado a essa que eu já fiz? Sim. Não. Então faça. Não. Já. Uma delas é a Maria Helena de Almeida que mandou. Ela perguntou: Padre, qual idade temos que ter para ser ministros? Ah, sim, eu vou falar daqui a pouco, tá? Como que ela chama? Maria Helena. Maria Helena, daqui a um minutinho já está na nossa pauta aqui falar também alguns critérios para ser ministro. Então aguenta firme aí que nós vamos responder. Então qual que é a função do mestre? O que vocês entendem com essa função? A nossa função é levarmos sempre Jesus a todos que necessitam, tanto pessoas idosas nas residências e na catedral, em igrejas, nós temos que levar também Jesus como se estivessem no lugar do Padre. Sim, vocês são a extensão do braço do Padre, né? Isso. Certo. Quer falar, Emerson? É isso mesmo, como bem disse o Padre Reginaldo, né? Nós somos a extensão do braço do Padre, né? Onde o Padre não pode ir, nós ajudamos com o nosso serviço, né? Ajudamos a estar junto, estar presente, né? Estar próximo das pessoas doentes, a levar comunhão também com os necessitados. E é isso, assim, estar próximo da pessoa de Jesus Eucarístico, estar junto com ele, em todo esse momento de união, de oração também. Né? Não pode esquecer que a função do ministro sempre ela tem uma função de missionaridade, do estar com Jesus e depois levar Jesus, né? O ministro primeira função do ministro é, como vocês já disseram, estar com Jesus. Um ministro que não gosta de rezar, um ministro que não gosta de estar ali, gastar seu tempo para estar adorando Jesus na Eucaristia, não serve. Como é que eu vou levar Jesus se eu não sei estar com ele? Então, a primeira função é estar com Jesus. Segundo, depois eu dar Jesus para as pessoas dentro da celebração eucarística, né? Porque eu sou autorizado para aquilo. Então o padre me autorizou, em nome do bispo,
a levar essa comunhão. Lembrando sempre que é o bispo que autoriza, né? Tanto que quando vai instituir, quando o bispo não pode vir, a gente chama o padre pode dar, mas geralmente é o bispo, porque todo o ministério na igreja está unido ao bispo. Nós não podemos esquecer que sem o bispo não existe igreja católica. O que faz a igreja ser católica é a nossa comunhão com o bispo. Quem não está em comunhão com o bispo não é católico. Não é católico. A nossa comunhão primeiro é com o bispo, né? Então o bispo autoriza o padre, escolhe umas pessoas e dá um ministério, né? E depois de levar a comunhão ali também tem um trabalho missionário com a dona Vera, falando velha, olha que coisa, né, velha? Nem tanto, né? Tem 55 anos de casado, mas não é tão, né? Não é tão velha assim não. É Vera, é só Vera. E depois temos também um trabalho missionário de ir lá e levar aos doentes, aos idosos, a Eucaristia. Vocês fazem isso? Não fazem? Vocês têm doentes que vocês levam, assistem? Sim. Não só os doentes, como as pessoas idosas, como a senhora falou também. Isso. Sim, eu por exemplo, eu levo para 6 pessoas. E a gente chega na casa, cumprimenta, dá um pouco de atenção e depois fazemos as orações para poder... Uma celebração quase da palavra. Para poder receber a Eucaristia. Primeiramente a gente pergunta, assiste a missa na televisão? Assistem. Vocês querem escutar alguma palavrinha, alguma coisa? Tem uns que pedem para escutar, tem outros que não querem. Porque também não pode ser demorado, porque principalmente se é um idoso, não há, mas tem que fazer uma celebração ali, né? Isso. Não há Eucaristia sem a palavra. Então, todo ministro da Eucaristia, aliás, toda a bênção na igreja, o padre vai dar a bênção, ele tem que estar sempre com uma palavra, nem que for só uma palavra, da palavra de Deus tem que estar na boca, porque a partir da palavra é que nós trazemos o Cristo presente, né? Cristo primeiro se faz palavra para depois se tornar Eucaristia. Então é importante que na casa onde a gente leva, ali se reúne, reza e lê um trechinho da palavra de Deus, às vezes não precisa ler tudo, mas lê uma palavra, se puder explica, se não puder pelo menos faz ali e dá para o doente, não é isso? Muito bem. Qual que é o compromisso que o mestre assume quando ele é escolhido para o ministério? Quem dos dois que vai? Qual o compromisso que a gente assume lá quando a gente as pessoas falam assim, fui ordenado. Não, ordenado é só o padre, é ordenado. Quando eu recebi o meu ministério, né? Quando eu fui autorizado a receber aquele ministério. Eu vejo assim, quando a gente diz o nosso sim, né? Assim como Nossa Senhora diz, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então que a graça de Deus venha ao nosso auxílio, né? A gente como discípulos missionários do Senhor, né? Estamos colocando à disposição e colocando também o nosso serviço, em prontidão também. Como diz também João Batista, né? Que Cristo cresça, né? E que nós, né, abaixo nos aparecemos. O importante é que a pessoa de Cristo esteja ali. Nós somos fiéis servidores dele, né? Levando as pessoas aos necessitados, né? Cada vez mais, né? Sendo conhecido, né? Sendo conhecida a palavra de Deus, sendo conhecido, né? Todo o ministério, no ministério da Eucaristia, nós somos como fiéis discípulos, né? A levá-los as pessoas aos necessitados, que eles mais precisam. Então, quando vocês assumem aqueles que foram chamados, primeiro é um chamado, é chamado, né? Tem pessoas que às vezes chegam para padre e falam assim, padre, eu quero ser ministro da Eucaristia. Meu filho, primeiro não é você que se oferece, é a igreja que chama. Nenhum ministro pode se oferecer, entendeu? Por quê? Porque na igreja não é feita de gente oferecida, de igreja é feita de gente chamada. É chamado. Então, quando é Deus que nos chama, e vai nos chamar através do padre. Quem convida é o padre, né? E como é que o padre vai saber? Primeiro, aqui na comunidade, alguns, quando eu cheguei, a gente faz assim. Primeiro, pede para os ministros que indiquem algumas pessoas. Então, são os ministros extraordinários que indicam um nome para o padre.
e o padre vai ver se aquela pessoa começa a sondar, ver, analisar se aquela pessoa tem participação na comunidade, se a vida daquela pessoa vai ser condizente com o ministério chamado, né? Então, a partir daí, a gente chama. Pode ser que a gente erre ainda em alguns, mas também a gente não tem bola de cristal, né? Mas qual que é o compromisso? O que a gente assume o compromisso? De servir. É um serviço e prontidão. É ser servo e estar pronto. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Qual a pergunta aí, Guilherme? Padre, chegou mais outra pergunta. Aquela pergunta que ela fez anteriormente, qual que é mesmo? Qual a idade que temos para ser ministros? A idade hoje na nossa diocese é de 24 anos. 24, 25 anos. É a idade que tem que se ter para ser ministro da Eucaristia. Certo. Outra pergunta que chegou foi da Juliana Marques. Ela pergunta se a pessoa for separada, ela pode ser ministro da Eucaristia. Se ela for separada? Se ela for separada. Desde que ela seja separada e não esteja vivendo maritalmente com ninguém, não pode ser separada, divorciada, mas se ela não vive maritalmente com ninguém, ela pode ser sim, nada, não tem impedimento nenhum. Só não pode ser ministro da Eucaristia quem é amaziado, quem vive amaziado, vive junto, quem é só casado civilmente, não é? Ou se é solteiro, mas vive junto. Então, não tem condição, entendeu? Então, por isso que a gente tem alguns critérios. Se é solteiro, tem que ter alguns critérios também para que a vida de solteiro não se torne escandalosa dentro da comunidade. A vida de um solteiro tem que ser condizente com aquilo que abraçou, com esse compromisso que assumiu, né? Mais alguma Outra pergunta que chegou, aproveitando o embalo, a Isabel Souza perguntou: se a pessoa não for crismada, ela pode ser ministra? Se ela não é crismada? Não é crismada. Não, aí tem que ter os sacramentos de iniciação cristã, que são os 3 primeiros, que é o batismo, Eucaristia e crisma. Deve ser crismado, né? Como é que eu vou poder levar Jesus para os outros se eu não estou ainda não recebi aquilo que eu acredito, que a igreja acredita que são os sacramentos? Então é preciso que a gente esteja caminhando. Pelo menos a gente acredita que um mestre, quando a gente escolhe, tem uma vida não perfeita, porque isso não existe, mas que tem uma vida que seja digna de uma pessoa que vai dar Jesus para as pessoas. Como a pessoa acredita que o padre também pode ser uma pessoa digna, entendeu? Digna que eu digo não é que não tenha pecados, não é nada disso. Digna que eu digo, mas que leva uma vida compromissada com o Evangelho, que luta para viver o Evangelho dentro da igreja e fora da igreja também. Tá certo? Nosso tempo tão curto, né? Tão grande, a gente fica com medo, depois aí, ó, tá rápido demais e já estamos até passando, né, Marcelo? O nosso diretor ali já está dando um sinal ali. Nós vamos fazer um sorteio rapidinho, mostra a Bíblia aí, Guilherme. Hoje a dona Vera, que está aqui, não, você segura. A dona Vera vai tirar, já que é uma senhora, uma jovem senhora, vai lá. Vamos ver quem vai ganhar essa Bíblia. Lembrando que esse sorteio ele é efetuado para todas as pessoas que participam do programa durante o mês. Então, a partir desse mês, você que participar, você que ligar, interagir com a gente, vai estar concorrendo no último programa do mês a um brinde da Catedral. Olha, quem foi a sorteada foi a Tereza Antonielli. Tereza Antonielli, você que ligou aqui durante os programas, você vai receber aí uma Bíblia. Você pode depois buscar aqui na Catedral a Bíblia, Tereza Antonielli. Muito obrigado pela participação de todos, obrigado por aqueles que ligaram, participando do nosso programa. Vamos ficar em pé agora, receber a bênção. Ficou difícil. Agradeço ao Emerson, agradeço à dona Vera, obrigado pela presença de vocês. Tudo muito rápido, né? Mas só para a gente conhecer um pouquinho e também TV é assim, tudo é rápido, né? Então pedir a Deus que abençoe a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, obrigado por todos aqueles que te servem em nossas comunidades, que dão um pouco de si. Muito obrigado pelos ministérios dos leigos na igreja. Abençoai-os e santificai todos esse trabalho, do qual nós agradecemos
por toda a generosidade e bondade desses irmãos que te servem. Abençoai aqueles que estão em casa, os doentes, a água, os remédios e todos aqueles que pediram as nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus, muita paz e até quinta-feira, se Deus nos permitir.